quem é meu próximo? Jesus também não respondeu, contou a parábola do bom samaritano, que é a caridade. E após contar a parábola do bom samaritano, daquele homem que descia de Jerusalém em direção a Jericó, foi atacado por salteadores, deixou como morto no chão, passou o levita, o doutor lei, e ninguém olhou por ele, parou para socorrê-lo. E veio o samaritano, desceu do cavalo, colocou ele no animal, levou numa estalagem, cuidou dele, pagou a hospedagem dele ali e disse ao hospedeiro: quando eu retornar, se faltar alguma coisa, eu pago a diferença. E aí, Jesus perguntou a ele: qual dos três você acha que é o próximo daquele homem que se aproximou dele? Aquele que o socorreu. Aí nós começamos também a trazer a lição para nós. Muitas vezes nós achamos que o próximo é aquele da nossa casa, do nosso dia a dia. O que está próximo de mim não, é o que socorre que é o próximo, na visão de Jesus. Nós temos que ver a visão dele e a nossa também. Eu vou primeiro os meus, não é assim que nós falamos? Se você ama aquele que te ama, que recompensa você quer? E aí nós vamos agora entrar na caridade. Quando fala caridade, são duas palavras importantíssimas, que nós quando aprendemos a falar, nós achamos que já conquistamos o recurso dela. Caridade e amor. Todos nós conhecemos a oração de São Francisco, não é isso? Senhor, onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Só vou colocar quatro para raciocinar em cima disso. Em primeiro lugar, para levar tem que ter. Não basta repetir. E às vezes nós não temos ainda. E se nós não temos, fazer o quê? Em primeiro lugar, conquistar. Mas podemos também, se a intenção nossa é auxiliar, ajudar, nós podemos agir na lei dos contrários, porque nós somos movidos e aprendemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, ela age sobre coisas e seres. A lei de ação e reação, ela só age sobre os seres, só que abrange não só essa existência nossa, mas as anteriores também. Está tudo inserido quando nós recebemos um plano organizado para mergulhar no planeta. Às vezes nós vemos para fazer a caridade, fazer o benefício, ou às vezes até para receber esse benefício. E nesse aspecto aí, quando nós mergulhamos para essa situação, nós começamos a ver assim, como é que nós lidamos com essas passagens, né, com essa situação. Então, nesse aspecto aí, quando nós falamos sobre caridade e o amor, e falando na lei dos contrários, como é que funcionaria a lei dos contrários? Ora, se eu não tenho o amor que Francisco tinha, não sei se as pessoas sabem como é que surgiu essa oração de Francisco de Assis. O Papa chamou ele para socorrê-lo, porque ele estava morrendo com a doença da lepra, e ele foi lá, ele quis convencer, criticar o Papa, e ele ouve Jesus dizer na mente dele: Francisco, ele não quer teus sermões, ele quer teu socorro. Ele então disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E aí começa essa oração. É ali que ele fez essa oração. Na presença do Senhor. Aí a gente vê o nível que ela representa para nós poder repeti-la. Agora, se eu não tenho para levar, eu posso usar a lei dos contrários. Isso é mais fácil para nós. Como é que faz com a lei do contrário? Francisco diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ora, onde houver amor, que eu não leve ódio. Onde houver perdão, que eu não leve ofensa. Onde houver alegria, que eu não leve tristeza. E só para entender como às vezes nós agimos, é só analisar os nossos comportamentos, que às vezes a caridade é conosco também. Eu sou convidado para uma festa de uma pessoa amiga, eu vou porque às vezes ele me deve alguns favores, até de orações, de pedido que ele faz, nós achamos que temos direito a merecer alguma coisa dele. E chegamos lá, ele: olha, sem você lá, nós devemos muito a vocês, o meu filho vai casar, ou minha filha vai casar, e você fez muito bem para nós, você poderia ir lá na festa do casamento? A gente faz. Chega lá, acha que vai encontrar uma mesa com o nome nosso em cima, para poder participar. Só que chega lá, ele diz: não, escolhe um lugar para sentar. Pronto, a pessoa escolhe. Se demorar de vir atender essa pessoa, ele já pensa: olha, você acha que foi bom ter vindo? Se o telefone tocar, eu levanto e vou embora, dizer que me chamou, não fico aqui não. Já deu presente? Não dá não, que realmente não está valendo a pena. Então é paramentar. Eu fui convidado para uma festa, e nessa festa, como eu não fui recebido como eu esperava que fosse, o que acontece? Eu já estou pretendendo me retirar. Por quê? Não é aquilo que eu esperava.
Nesse aspecto aí, o que acontece? Nós estamos na alegria de um amigo e acabamos trazendo um incômodo vibracional para a festa dele. Então, são coisas pequenas. Então, a gente recomenda aí, no caso, um treinamento. O que é um treinamento? Se eu for convidar para a festa de alguém e chegar lá e começar a festividade, o treinamento me ajuda muito, porque é o seguinte, eu sei chegar e dizer, Messias, desculpa aí, não se preocupa não. Eu estou em treinamento. Não se aborreça porque não veio. Por que eu vou comer o quê? Meia dúzia de coxinha e 2 copos de refrigerante? Só isso, mas nada do que isso. Então, nesse caso aí, esses pequenos detalhes do dia a dia obedecem àquela orientação que Jesus nos diz. Quem é no pouco, também será no muito. Porque ele traz lição para todo mundo. Todo mundo. Então, o que acontece? Nessa hora nós entendemos como é que funciona a correção dos nossos hábitos. E aí, quando aqui a nossa companheira Elizabeth de França diz... a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Jesus deu ao mundo. A tradução é Deus, não é isso? Mas nós temos que entender que existem 2 ambientes normais onde nós desenvolvemos nosso aprendizado. Nós fomos criados no ambiente natural. Nós estamos em aprendizado no ambiente de natureza. Então, existe um ambiente natural onde nós somos criados, existe um ambiente de natureza onde nós somos... estão aprendendo na escola desse planeta aqui. O ambiente, por que isso nós colocamos? A nossa doutrina tem uma dificuldade muito grande de ser entendida por aqueles que não conhecem as suas bases. Por quê? Na 536b do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Kardec pergunta, concebemos que nisso como em tudo, nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Mas perguntamos se os Espíritos não poderiam colaborar, ajudar para auxiliar, desenvolver e atuar na colaboração de todos. Sim, mas evidentemente, e nem poderia ser de outra forma. Deus não opera diretamente na matéria. Você teria o Livro dos Espíritos aí? Não. Vê a 536b para nós, por favor. Deus não opera na matéria, Ele utiliza os agentes em vários níveis de elevação. Quer dizer, agentes, não espíritos, agentes. E no caso nosso, o agente nosso é Jesus. Esse agente Jesus, por exemplo, é o construtor desse planeta. E nesse aspecto aí, quando nós falamos em caridade e amor, tem 2 sentimentos que qualquer um de nós podemos... 536b. Concebemos que nisso como em tudo, começa assim mais ou menos. Enquanto ele localizar aí para nós, por que nós fazemos questão às vezes de ler na hora? Porque às vezes nós colocamos a informação, eu li, nunca vi isso, por favor. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, nem poderia ser de outra maneira. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, para bem detalhe. Nós aí começamos a entender. Por que acontece? Por que essas questões ficam difíceis nós guardarmos em nós? Que a nossa preocupação é só o meu problema que eu quero resolver. Eu não estou querendo problema, porque Jesus tem muitos problemas. Ele tem muitos problemas, nós vamos tentar trazer alguns que ele coloca para nós no seu evangelho. E o nosso trabalho é colaborar com ele também. Ele mesmo diz, o que vocês fizerem pelo pequenino, e a mim estará fazendo. Quem são os pequeninos? São aqueles realmente, são os espíritos ainda inferiores. Olha só o detalhe, alguém falou criança, não falou? Tudo bem, olha só, mas nós somos crianças ainda. Foi até bom ela ter colocado, que eu vou até adiantar um pouquinho a informação que nós traríamos. Repare bem, quando nós falamos aqui, eu não tenho evidência. Mas para ter uma noção, o nosso planeta, ele é uma escola, Jesus o construiu. Porque o que acontece? Quando diz que Deus não opera na matéria, não, só ler 86 para confirmar aí realmente a importância que tem um planeta. 86, por gentileza. 86? 86. Por que acontece? Existem coisas que é obrigatória, existem coisas que é necessária. A reencarnação é necessária, não é obrigatória. No nosso caso, passa a ser, porque está tudo organizado. Mas nós vamos ver, pela resposta que Kardec recebe na 86, realmente a importância que existe.
86. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou não, ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Olha só, o mundo corporal, ou corpóreo, ou o mundo físico, poderia deixar de existir, ou nunca ter existido. Que o fim do mundo, todo mundo já comentou isso, mas nunca ter existido, ninguém perguntou, e ele perguntou, mas evidentemente, quer dizer, não era necessário. Por quê? Não é uma operação do Criador, ele não opera na matéria, é aquele que em nome dele cuida dos seus irmãos menores. E aí que nós, colocando dessa maneira, nós falamos da criança ainda, repara pelo detalhe, como é que nós estamos, numa escola, quando nós estamos aprendendo, normalmente a pessoa tem um nível de elevação, de conhecimento, de acordo com o tempo que ele está aprendendo e arquivando aquelas informações dentro dele. Infelizmente, às vezes, nós achamos que conhecimento se confunde com inteligência. Não é uma coisa com a outra. Conhecimento é soma de informações que eu coloco dentro de mim. E inteligência é o uso dessa informação que eu faço. Isso que é inteligência. Lê para nós a 23, por favor, que aí seria mais fácil para poder até colocar esse assunto aqui. Então, nesse aspecto aí, o que acontece? O nosso planeta, ele existe há 4 bilhões e meio de anos. Nosso planeta. 23. Aliás, 23, Olha só um detalhe dessa questão, é simples. É uma das questões mais simples que nós temos na doutrina. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Pronto, olha só isso aí. Quem faz a pergunta é Kardec, não é isso? Já não é Kardec ainda não, ele é Hippolyte Leon Denis Rivael. Ele só recebe o título de Kardec quando ele publicar o livro, está claro isso ou não? Ele está fazendo um trabalho mais ou menos para ele se instruir e se orientar. Ele não está preocupado em publicar nada. Então ele pergunta, o que é Espírito? E a resposta que vem? O princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Repara, se ele perguntou é porque não sabia, está claro isso ou não? Então quem responde é que está com a razão verdadeira. O princípio inteligente é que nós somos. Nós somos o princípio inteligente. Mas, como ele bate na tecla de Espírito, o livro todo, ele só vai na 607. Eu pediria até para o nosso irmão ler, porque isso aí é para nós entendermos todo o trabalho de aprendizagem que nós temos que ter. Porque nós lemos o livro de Espírito sequenciado, mas não combinamos as informações para fazer a compreensão total. Kardec, baseado na 190, enquanto ele separar ali, na 190 ele perguntou o seguinte, qual seria a primeira encarnação nossa? E eles falaram, não, nós passamos por reinos inferiores. Ele recebeu aquilo, mas não aceitou aquilo que foi colocado para ele. Ele volta na 607 e te faz essa pergunta, está entre aspas 190, não está? 607 diz. 607, tem até um 190 entre parênteses, não tem? Se não tiver, se for da FEB, tem. Pode perguntar aí. Não tem. Disseste, não é isso? Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida. Aliás, desculpe, está assim, entre parênteses, ver questão 190. Onde o Espírito efetua essa primeira fase. Essa é a pergunta que ele vai perguntar. Olha só, aí Kardec vai fazer a pergunta, ele preparou o ambiente para fazer a pergunta. Está claro isso ou não? Sim. Numa série de existências que precedem o período a que chama humanidade. Então, parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não... Por favor. Olha só a pergunta que Kardec faz antes de chegar nessa agora aí. Onde passa o Espírito essa primeira fase, não é isso? Sim. Numa série de existências que chamais humanidade, quer dizer, a tradução é que uma varia para outra. Por quê? As traduções são corrigidas, porque se fizer igualzinho vai ter que pagar direito autoral para quem fez primeiro. Então muda alguma coisa, mas a gente tem que, o entendimento é o mesmo. Aí quando ele há um hiato, e aí ele refaz a pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Letra A. Então,
parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha só, aí já usa a palavra princípio inteligente. E lê, por favor, agora o restante. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. É, de alguma forma, um trabalho preparatório, como da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. Olha só, então o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. Que transformação é ele? Nós viajamos pelo reino mineral, vegetal e animal. No livro No Mundo Maior, do André Luiz, No Mundo Maior, ele, o Calderário, diz o seguinte: a crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos, está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, lambendo sua cria recém-nata, está adquirindo princípio de amor. E no símago está conquistando a faculdade da palavra. E aí nós, terminando esse estágio, nós entramos no reino hominal. Nesse reino nominal, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: do vírus até o homem, dos homens, os homens da caverna, da pedra, nós gastamos 15 milhões de séculos, ou seja, 1,5 bilhão de anos, do vírus, que é o reino vegetal. E do homem das cavernas até esse estágio que nós estamos aqui agora, nós gastamos 200 mil anos. 200 mil anos. Só que no livro Libertação, quem já leu esse livro, o ministro Flávio diz o seguinte: que como humanidade, nós estamos raciocinando há 40 mil anos. Então, bem, o que é raciocinar? É entrar no período de prova que nós estamos. Então é fazer uma continha de matemática. Se nós estamos há 200 mil anos aqui reencarnando, nesse planeta nosso, e nós estamos raciocinando há 40 mil, e Kardec diz que nós temos o primeiro estágio nosso é primitivo, e o segundo é de provas, não é isso? Ora, é só fazer uma continha. Quanto tempo eu levo, se fizesse uma questão para nós lá, como fosse o Enem espiritual, né? Quanto tempo nós passamos no período primeiro? É 200 mil menos 40. Deu para entender? Ou quanto tempo nós levamos no período de prova? É 200 mil, 160, dá 40. Deu para entender isso? É provinha de Enem que cai assim. No espiritual, às vezes, também só é dentro de nós. Então, o que acontece? O período de provas leva 40 mil anos em todos os planetas. E aí que vem o problema. Muito mais será cobrado a quem mais foi dado. Já ouviram falar dos capelinhos, não já? Em Capela, alguns espíritos lá chegaram no nível de regeneração e, como não puderam continuar lá, foram expurgados e vieram para onde? Para o planeta Terra. Nós todos sabemos disso, não é isso? Ora, Jesus recebeu eles, mas há 40 mil anos atrás. Recebendo aqui esses espíritos, a vantagem que nós teríamos aqui? Nós estamos entrando no período de prova, eles estavam terminando lá em cima e não conseguiram ficar, mas ninguém perde o conhecimento que tem, carrega consigo para onde for. Chegou aqui e iria dar uma impulsão muito grande em nós. Então o que acontece? Jesus, então, em agradecimento a eles, prometeu a eles a vinda no porvir. Isso aí está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Aí que nós chamamos a atenção sobre dois comportamentos que qualquer um de nós podemos fazer: gratidão e perdão. Perdão é uma atitude do ofendido, concorda ou não? Só o ofendido que pode perdoar, está claro isso? Não é o ofensor não, o ofensor tem que arrepender, só isso, e pedir o perdão, mas conceder o perdão é que acredita. Agora, nós falamos aqui, podemos ter muitos irmãos encarnados que estão sofrendo, que se bloquearam o seu entendimento, que não perdoam. Quem lê o livro Mensageiro, do André Luiz, o Alfredo, que dirige um castelo lá em cima, ele sofreu um ato de um amigo dele. Vocês já leram o livro? Não. Quem já leu o livro, ele era muito amigo de uma pessoa, e essa pessoa se apaixonou pela esposa dele, e inventou na cabeça dele que ela estava traindo ele. Ele foi tão convencido, que um dia ele diz: olha, se você fosse você, eu voltaria lá hoje, na sua casa mais cedo, você tem uma surpresa. Ele voltou, chegou lá, um homem saiu pulando por cima do muro, ele saiu dando tiro a esmo, expulsou Ismael de casa, que é a esposa dele. Separou-se dela, devolveu para o pai e foi para a Europa descansar com os filhos. Era rico. 3 anos ela desencarna,
tristeza, ele volta. Alguns anos depois, no hospital, ele, a morte, manda chamar o Alfredo. Alfredo, eu preciso do seu perdão. Meu perdão? Nunca me fez ser meu melhor amigo. Não, Alfredo, eu tenho uma culpa na consciência. Ismália nunca te traiu. Eu me apaixonei com ela e paguei uma pessoa para colocar um chapéu em cima da mesa da sua casa, e quando você chegasse, pulasse o muro, para você desconfiar dela, separando dela, talvez você tivesse chance, mas nem assim ela me aceitou. Você me perdoa, Alfredo? Alguém aqui perdoaria isso? O Alfredo também não perdoou. Sabe onde ele está agora? O Paulo, que foi esse amigo dele, ele toma conta de um castelo lá com 1980 pessoas sendo atendidas, e o Paulo é entre eles, que ele não perdoa, agora tem que cuidar dele, o que mais será cobrado é quem mais tem. Ele mesmo dizia, eu infelizmente não perdoei. Então, se está sofrendo, sofre porque quer. Existe um princípio na lei, pouca gente se dá conta, que o evangelho é mais severo do que a lei de Moisés. Por que é isso? Jesus diz, a lei vos diz, não matarás, pois quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que ofender seu irmão será réu de juízo. Repara bem, entre matar e ofender, então a diferença é gigante, não é assim? Nós temos uma mania, aí ofender, mas palavra não quebra osso, não é isso que nós falamos? Mas Jesus não tem sim, que é o que eu exteriorizo em cima de alguém, uma vibração pesada e carregada. Para ter uma noção sobre isso aí, o Chico Xavier conta para nós, que um dia ele estava trabalhando, chegou uma senhora dizendo, Chico, eu vim tomar um passo que eu estou com dor de cabeça terrível. Sentou lá para tomar, e ele viu Bezerra de Menezes retirar uma fístula do ouvido dela. E ela falou, Chico, a dor de cabeça passou. Aí o irmão disse, Chico, essa nossa irmã teve uma discussão séria com o marido dela. Ele teve vontade de dar um soco na cabeça dela, só não deu o soco porque ele tinha educação, mas mentalmente ele deu. Foi isso que Bezerra eliminou o efeito do soco mental. E nós às vezes chegamos em qualquer lugar aí, no mercado, para atender alguém, nós damos e levamos soco para lá e para cá mental. Chega no final da semana, a gente tem que tomar um passo para ver se melhora alguma coisa. E na semana seguinte volta a entrar em luta mental com as pessoas. E isso traz todos os problemas para nós. Então, para perdão, gratidão. Gratidão é agradecer qualquer coisa que nós recebermos. Como é que funciona isso? Nós temos dois exemplos para colocar. Santo Agostinho, já ouviu falar, Alarico cercou a Roma em 410 e queria destruir tudo aquilo porque o imperador fugiu. Agostinho estava lá presente, foi até a tenda do Alarico, rei dos visigodos, e propôs aí o seguinte, que não ofendesse as mulheres, nem as crianças, e nem entrasse nas igrejas. Ele achou até que ele foi negociar a não invasão, como fosse um representante do imperador. Quando ele diz que ele, em nome de Deus, oferecia a vida dele, o Alarico diz, Deus, o único Deus que você vai ter sou eu. Você não tem Deus maior do que ele, assim a luta. Mas Agostinho viu, no cenário da tenda do Alarico, seres celestiais de grande elevação vibrando sobre ele. E aí nós lembramos quando Jesus disse que Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e sobre maus, e a chuva caia sobre justos e sobre injustos. Todos recebem, mas nem todos adquiram. Pois bem, o Agostinho não mexeu em criança, filha, mulher nenhuma, nem entrou nas igrejas. Saqueou a cidade, que os soldados queriam fazer isso, mas morreu logo em seguida. Quando ele foi a reencarnação de José Gonçalves, a última dele. Quando ele estava reencarnando, o mentor dele disse, o Alarico, você vai ter, se souber vencer as suas mazelas, vai ser a última existência sua no planeta. Porque tem um espírito de escola muito adiantado, que realmente você fez um favor para ele, e ele realmente pede sempre por você, e ele está te assistindo. Se você realizar essa tarefa que ele programou com os maiores da espiritualidade, você nunca mais volta para o planeta. Isso em 410, ele reencarnou em 1900, levou 1.500 anos para voltar ao benefício. Nós, quando pedimos que ele receber amanhã, eu faço hoje, já estou cobrando por antecipação, não. E Jesus? Jesus levou 38 mil anos para vir aqui trazer a mensagem. Quem quiser confirmar isso, é só verificar como é que ele dizia aos seus discípulos, ide pregar o evangelho, não entreis na casa dos gentios, vá nas ovelhas desgarradas da de Israel. Porque essas ovelhas de Israel são aqueles capelinhos que vieram para cá,
Então Jesus queria que esse resgatasse e se libertasse daqui e continuasse no planeta. Não é sair do planeta, continuar no planeta, ou então voltar para a capela. Mas só para um complemento, nós não terminamos o raciocínio. Os espíritos que vieram de capela passaram 40 mil anos lá e mais 40 mil anos aqui. Quantos no estágio de provas? Somando isso tudo, dá quanto? 80 mil. Acontece que o livro Universo e Vida do Áureo, edição da FEB, ele diz que de sírios, quando também chega no período de regeneração que nós estamos agora, os que não puderam se aproveitar foram para a capela. Em capela, alguns redimiram, voltaram para sírios. Outros continuaram ali, ainda rebanharam muitos espíritos daquele planeta, e foram esses que vieram para cá, para o nosso planeta Terra. Ou seja, 40 mil anos lá em sírios, 40 mil em capela e 40 mil anos aqui. São quantos? 120 mil anos. Esses vão responder mais diretamente. E aí o que acontece? Se nós olharmos aqui, nós podemos ter aqui nessa sala, encarnado ou desencarnado, espíritos são de capela, de sírios e da terra. Os nativos daqui só tem 40 mil. Pouco a cobrar-se de nós. Mas se temos alguns que vieram de capela, são mais 40 mil anos. E se for de sírios ainda, são mais 40 mil, são 120 mil anos. E meu irmão, Emmanuel diz no Caminho da Luz o seguinte: meio contrariando a regra geral, muitos desses ainda continuam presos e serão afastados por outros mundos ainda atrasados. Ah, mas é tanto tempo? Não é tanto tempo assim não, gente. O que tem que estar receio nós é não aceitarmos a orientação de Jesus. E aí, justamente que está dentro desse texto aqui, nós iremos trabalhar. Quando a nossa irmã diz o seguinte: brevemente. Vocês têm aí no texto, esse tem os textos? Não tem, né? Da página não. Brevemente, quando os homens foram levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos fala o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que se deveis falar. Olha só, está colocando às vezes aqui no papel muitas coisas que nós falamos. Você liga a televisão, uma pessoa fez um ato lá que não chega nem perto da gente, tem que morrer. E pior, se morre uma pessoa boa, tanta ruim bom, que tanta gente ruim para morrer, vai morrer logo esse aí que é bom, né? Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Alguém já falou isso alguma vez? Gente, a gente tem que parar para analisar o que nós pensamos. Não pode. São coisas que nós falamos sem pensar. Já ouviram aquela expressão que às vezes as pessoas usam? Às vezes a coisa está difícil para elas, mas quando não dá nada certo, olha, eu acho que atirei pedra na cruz. Já ouviram essa expressão? E ainda complemento, e acho que acertei. Gente, só para entender o que isso significa o seguinte: quando Jesus veio no planeta, ele, para implantar o evangelho, ele tirou 2 bilhões de espíritos daqui, para ficar encerrado no plano astral, para poder implantar o evangelho sem grandes preocupações. Olha só, ele tirou 2 bilhões, senão atrapalharia. Mesmo assim, crucificaram ele. Imagina se não tirasse esses 2 bilhões. Ficariam 1000 anos, aí está aí no Apocalipse de João. Eis que vejo um anjo descendo dos céus, trazendo na mão a chave do abismo, na outra a corrente, e aprisionar Satanás por 1000 anos. Bem, um detalhe. E ele diz: nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos no nosso meio espíritos que são a favor de Jesus e contra, e os indiferentes, os que não tem nada a ver comigo. Nós temos que estar envolvidos, sim. Nós temos que estar envolvidos. Jesus diz: a lei vos diz: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue e calunia. Não precisa levantar o dedo não, mas gostaria de ver assim: se alguém aqui olha para os inimigos, ora pelos inimigos, que beleza, olha só, sabendo quem é, não é isso? Repara, hein? Sabendo quem é. Exatamente. Qual é a vantagem disso? Quando nós não oramos, cria-se uma linha de contato entre os dois. Que tudo que vai falar é fulano. Olha, tem gente que, quando a pessoa morre, essa pessoa morre, tem às vezes, graças a Deus, cuidado. Imagina que eu tenho um desafeto, que eu passo na rua perto dele, e quando ele vem por uma calçada, eu vou por lá outra.
Aí diz, olha, fulano morreu, graças a Deus. Cuidado, se ele era ruim, como eu estou dizendo, ele não foi para lugar nenhum, ele continua vindo ali. Só que agora ele vai poder me acompanhar, eu não vejo ele. Deu para entender? Vai acompanhar. Aí depois começa a dar tudo errado. Percebe? Então, nós temos recursos na doutrina que nenhuma outra possui, mas não usamos. Nesse aspecto aí, tem as 3 questões que pode. Jesus disse que mandaria um consolador. Que consolador era esse que nós estamos sofrendo? Calminha. Nós estamos sofrendo alguma coisa errada com o nosso comportamento. Por que isso? Eu pergunto, Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Vocês têm ideia qual é a coisa mais importante nessa sala aqui agora para nós? Não. Qual é o elemento mais importante para nós? Oxigênio. Oxigênio. Sem oxigênio nós ficamos aqui 5 minutos. 10 minutos não dá para ficar. Concorda? 10 minutos. E não valorizamos isso. Reclamamos sobre isso. E um detalhe mais. Jesus prometeu, está no mensageiro aí, os nossos irmãos colocam para nós, no livro de André Luiz, que ele diz que no futuro, que nós respiramos aqui, só para ter uma ideia da mudança que vai haver no planeta, quando houver essa transformação, quer dizer, quando ali é o seguinte, brevemente serão dispersados pelos mundos inferiores. Ele fica torcendo para acontecer, e se eu estiver nesse grupo, como é que fica? Deu para entender? A gente, não, mas tem que mandar peso. Agora um detalhe, se eu tiver alguém ligado a mim, que eu não perdoei, se ele for, eu tenho que, ninguém sai enquanto pagar tudo que deve. Então, Messias, vai lá, pagar a conta lá, depois você volta para cá, mas paga primeiro lá. No mínimo 5.000 anos dá para fazer isso daí, 5.000 anos, aqui poderia fazer em 2 dias ou mais, em algumas horas. 5 anos nós estamos de volta, 5.000 anos estamos de volta, mas às vezes não, somos teimosos, não é isso? E por que nós colocamos dessa maneira? Porque o perdão, ele diz, tira um peso da nossa, o peso da consciência, nós não temos ideia do que é um peso do perispírito. No livro No Mundo Maior, a nossa irmã Cipriana, ela vem socorrer uma pessoa que está internada no hospital, que matou o patrão dele há 20 anos atrás. Esse patrão vem há 20 anos perseguindo ele e sugou as energias dele e agora ele está em cima de uma cama. Só que ele está realmente esvaindo, sem força para reagir. Mandaram o Calderário e o André Luiz para ajudá-lo a enfrentar aquele momento. E vem a Cipriana, só que o André Luiz chega lá, se você vai no hospital, às vezes você vê uma pessoa lá se mexendo na cama, e estavam os dois engalfinhados no chão, para quem tivesse evidência. O André Luiz vira para ele, ô Caldeira, você vai separar os dois? Não, calma, André, aqui não basta conhecimento, tem que ter sentimento. Nós ainda não sabemos, sofremos pelos nossos irmãos, mas quem pode ajudar está chegando. Chegou a Cipriana. Quando a Cipriana chega, ela se torna visível para os dois que não viu, nem o Caldeirão nem o André Luiz, mas ela se tornou visível. O Pedro, que é o assassino, se ajoelha em pranto, Mãe Santíssima, eu não mereço essa graça. Meu filho, não sou o que você pensa, eu apenas tua irmã. Ele achou que era Nossa Senhora, está diante dele. E ela diz, eu matei um homem, eu sei, mas me perdoa, senhora. Olha, é você que tem que pedir perdão, Pedro. E o Camilo do lado, que foi o morto, que estava perseguindo ele há 20 anos. Camilo, perdoa o Pedro. Não perdoa, ele fez o ato, vai ter que responder por isso. O Caldeirado, nós vamos conversar com o Camilo na casa do Pedro, que ele está no hospital. Olha só, aí o Caldeirado veio para André Luiz o seguinte, André, o Pedro que matou, mas está arrependido, ele é leve, a irmã pode levar ele. Agora o Camilo que foi morto e está revoltado, ele pesa demais. Nós dois vamos ter que carregá-lo, olha só. Por isso tem muita gente perambulando aí na rua. Não dá para levar assim todo mundo, não. Antes de colocar o desfecho, 3 coisas a gente tem que evitar: revolta, desespero e remorso. Revolta é inconformismo que está acontecendo comigo ou com o meu entorno. E desespero, achar que ninguém quer me ajudar, ninguém me ajuda. E remorso, o que eu fiz não tem consciência, sempre terá. No caso aqui, para eu ver o que é o perdão, quando a Cipriana disse, vamos conversar com ele na casa do Pedro, chegaram lá, talvez envolvido, o filho dele estava lá com a mãe, mamãe, papai parece que vai morrer, não vai, ele está tão... Aí a mãe entrou no quarto para trocar de roupa e ir para o hospital para ver o marido lá. E deixar eles lá. E ele estava dentro da casa dela, quer dizer, não é para ver.
Aí a Cipriana vira para o Pedro e diz, para o Camilo e diz, Pedro, Camilo, eu também enfrentei muitas dificuldades, passei muitos apertos, mas nunca perdi a fé em Jesus. Eu tive minhas filhas perseguidas, perturbadas, desrespeitadas, perdi meu marido, mas sempre lutando, confiante na justiça divina. E por isso realmente eu consegui essa elevação que eu possuo. Por que você não perdoa? Eu quero, mas não consigo, ele diz. Se você quiser, eu te ajudo, Camilo. Eu quero, mãe. Se não falaram assim, se não me amasse. E ela se abraça com ele e diz, então diz que você perdoa, Camilo. Eu perdoo. Calderaro, pode levar o Pedro, que eu agora já consigo levar o Camilo. Foi levado. 20 anos de perseguição, em 1 hora ele mudou o destino dele. Para finalizar a mensagem, Dr. Bezerra de Menezes, em 2010, 19 de abril de 2010, primeiro vamos falar de Jesus. Há 2000 anos atrás, no Evangelho de Mateus, Jesus falou sobre essa grande transformação do planeta, capítulo 24, quando os discípulos perguntaram para ele o seguinte, qual será a tua vinda e o final do mundo, fim do mundo? Não vos preocupeis, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. É necessário que aconteça. Mas no versículo 21, ele diz o seguinte, haverá uma tribulação tão grande como nunca houve até agora, desde a formação do planeta até agora, nem jamais haverá. É uma vez só que vai acontecer. É a seleção que vai haver. Então, quem puder ficar aqui, ficará. Quem não puder, vai ser arrebatado. Não há privilégio para ninguém, porque o próprio Jesus diz, não passará o céu e a terra sem que tudo que esteja na lei seja cumprido, desde um jota ou um tio. E ninguém sairá daqui até que pague o último centavo. Tem escola religiosa dizendo que Jesus pagou toda a nossa dívida, não é isso não. Ele veio nos ensinar a não fazer dívida, só isso. Jesus veio ensinar a não fazer dívida, não pagar dívida de ninguém, senão seria muito fácil, muito simples. E aí o que acontece? Nós, por exemplo, não percebemos nesse pequeno detalhe, que quando ele diz que nós somos produto, cada um segundo as suas próprias obras, né? Cada um suas próprias obras, somos nós que fazemos as nossas necessidades. E se o nosso Camilo, perdoando ali numa hora, ele ganhou realmente 20 anos de perseguição, ele eliminou em 1 hora. E aí Bezerra de Menezes, em 2019, disse que, a mensagem está na internet, quem quiser ver, ela é extensa, mas ele diz o seguinte, Jesus autorizou a Ismael a comunicar as várias responsáveis pela nossa população terrena, de que em 50 anos seria trocada toda a nossa população. Primeiro 1 terço, depois 2 terços, depois 3 terços. Começou já o processo. 2010, já passaram 12 mil anos. Aqui a nossa irmã, quando fala brevemente, foi há 160 anos atrás. Olha só, nós estamos aqui com 38 anos para chegar nesse momento aí crucial da seleção. Já começou, mas já começou o processo. Eu só gostaria de... você me dá 2 minutinhos depois, só para colocar uma coisa. Porque nós temos que conhecer, é fácil saber o programa de Jesus, gente. Chico Xavier disse para nós, que através do Emmanuel, a população de espíritos no nosso planeta é 26 bilhões de espíritos, 26 em torno, 26 bilhões. Na época que Jesus esteve no planeta, a população de encarnado era de 300 milhões de pessoas, 300 milhões. Se a população era de 26 bilhões, sempre que a população não aumenta, essa é a distribuição dela. O até é o seguinte, ela é distribuída nesses planos aqui, no planeta e aqui nesses círculos aqui, a distribuição. Os 26 bilhões ficam tudo aqui dentro, todos aqui dentro. Alguns fora aí, mas tudo aqui assentado. Quando ele esteve aqui, 300 milhões estava na época. Quando Kardec mergulhou no planeta, atingiu o primeiro bilhão. Olha só o que Kardec pergunta quando ele escreveu os Espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo que seja excessiva na Terra, não? Não se preocupa, Deus a tudo proverá. Ele ficou preocupado, atingiu 1 bilhão. 1 bilhão houve aumento de 700 milhões. Só que 700 milhões em 1800 anos. Do ano 1 a 1800 é 1800 anos. Agora, em 1950, eu acho que pelo menos eu sou dessa época, estou aqui. 1950, passou de 1 bilhão para 2 bilhões e meio. Aí, quando Jesus estava aqui no planeta, para cada encarnado eu tinha 86 desencarnados. Quando Kardec chegou aqui, para cada encarnado tinha 26 desencarnados. Proporção. Ele que lá em cima é que controla isso, não é aqui não.
Em 1950, 2 bilhões e meio aqui, em 150 anos aumentou 1 bilhão e meio. Para cada encarnado tinha 10 desencarnados. 2000 agora, recente, mas todo mundo aqui é do ano 2000, mais ou menos, perfeito? Nós atingimos 6 bilhões de pessoas no planeta, para cada encarnado. Em 50 anos, o que aumentou 70 milhões a cada ano. E para cada encarnado tinha só 4 desencarnados. Agora nós estamos com 8 bilhões. Atingimos 8 bilhões, 3 desencarnados para um encarnado. Aí nós vamos entender quando Jesus diz: rogai ao Pai que mande mais trabalhador, porque a seara é grande e o trabalhador são pouco. Imagine essa população toda com o cataclisma que vai acontecer no nosso planeta, que vai ocorrer. Quem diz é só pegar o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, foi editado em 1938. Ele mesmo diz que a Europa deixará de uma vez por todas o comando do planeta para as Américas, quer dizer, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e os Estados Unidos, que deverão comandar todo esse processo. Ele escreveu agora em 1936. Quem leu o livro do Brasil, Coração do Mundo, Jesus em 1375 esteve aqui para mudar toda a programação, que ele está atento a isso, ele tem um programa para cumprir, e nós podemos participar desse programa dentro dele, colaborando. Se eu não posso ajudar, não vou atrapalhar, é esse o objetivo, não criticando. Finalizando, nós às vezes temos um ato terrorista, e às vezes não somos capazes de fazer barulho lá, quebrar tudo, mas fica, tem que quebrar mesmo, cuidado. Eu não entro na fogueira, mas arrumo lenha para queimar. O pensamento nosso alimenta essas coisas. Nós somos coniventes com certos atos violentos que o Senhor não aprova. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que nós possamos colaborar cada dia, orando, pedindo para as mudanças, que aqui é o futuro do planeta, está nesse país que nós estamos. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Somos todos agradecidos pelo estudo maravilhoso que nos trouxe, esclarecedor. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médios que se posicionem. Assim, pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que nos auxilie, que auxilie os médios que encontram-se presentes para o seu trabalho e que, por intermédio dos guias espirituais da casa, Altifo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, enfim, a coluna de espírito que fazem parte do nosso SEAP, que auxiliem os médios e que possam, por suas mãos, transmitir os fluidos e energias necessárias que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua autorização para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então, a leitura aqui nos fala: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 16. E Emmanuel comenta, dizendo: os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos do Calvário. Permaneciam sobre a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Assim também, muitas vezes, nos encontramos, quando nos deparamos com dificuldades. Nós, muitas vezes, paralisamos a nossa alma, paramos de fazer aquilo que devemos fazer no trabalho do bem,
e esquecemos até mesmo de pedir ajuda ao plano espiritual. Mas Jesus, que é esse amigo oculto que acompanhava os discípulos nessa passagem de Emmanuel, ele jamais nos deixa sozinhos, principalmente quando estamos passando por dificuldades. E ele nos ajuda através de uma palestra esclarecendo-nos, através de um livro esclarecedor, de uma leitura edificante, através de amigos, conselhos que recebemos. Tudo isso estamos recebendo de Jesus para nos ajudar a vencer a dificuldade. Agora, nós também temos que dar a nossa parte, procurando sair da dificuldade, deixar de reclamar, trabalhar no bem, estudar, fazer nosso esforço para que possamos receber a ajuda e caminhar para frente, progredir e caminhar para Deus, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Que Jesus possa nos amparar agora e sempre. Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, agradecidos que somos ao Mestre Jesus por nos amparar com a sua bondade, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua compaixão. Agradecemos também aos espíritos de luz que frequentam e sustentam esta casa, por tudo aquilo que nos transmite, que nos passam, pelos fluidos e pelas energias. Agradecemos por esta reunião pública a presença de todos e pedimos ao Mestre Jesus que acompanhe a todos no retorno às suas casas, tendo a garantia da sua presença, tendo a garantia dos espíritos de luz que o estarão acompanhando. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do seu amor, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.